meu povo, vamos embora que hoje é dia de revisão, meu povo. É, papai, revisão PM Bahia. Isso, a nossa revisão continua e com força total. Que é um mês e a prova da PM Bahia. E aí, meu filho? Revisão, até a aprovação, papai. Revisão PM Bahia continua. Nós estamos no nosso quarto encontro, então já falei bastante coisa. Já falei sobre direitos sociais, comecei a falar sobre nacionalidade, já falei sobre o artigo 5º da Constituição Federal, sobre remédios constitucionais, sobre justnaturalismo, positivismo. Então, vamos embora que ainda tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Hoje eu vou terminar a nacionalidade, eu vou falar sobre direitos políticos. Hoje eu termino nacionalidade e começo a falar sobre direitos políticos. Um tema que estava na prova passada, tanto nacionalidade como políticos. Então, é segurar na mão de Deus e vamos embora. Revisão PM Bahia. Belezinha, meu povo? Seguinte, eu quero churrasco. É isso que eu quero, o churrasco da aprovação. A galera tá chegando e vamos embora. Tem muita coisa interessante. Tá, meu povo? Edital PM Bahia, saiu concorrência agora esses dias. E a galera me perguntando, e agora, André, o que é que eu faço? Meu filho, minha filha, você tá fazendo sua parte? Você não tá estudando certinho? Agora segura na mão de Deus e vai. Não importa a concorrência, você só precisa de uma vaga para passar. É só uma vaga para levar você até a posse. Então, segura na mão de Deus e continue estudando. Não fique, pensando na concorrência, o que não vai dar certo e etc. Faça a sua parte e deixe o cara lá de cima fazer a dele também. Belezinha? Aula passada nós falamos sobre... Nossa revisão passada, nós paramos em nacionalidade. Hoje, continuamos. Só pra lembrar, nasceu no Brasil, é brasileiro nato sempre, meu filho? Sempre não. Nasceu no Brasil, é brasileiro nato sempre? Sempre não. Por quê, André? Se os dois pais são estrangeiros e um ou outro estiver a serviço do seu país de origem, o menino não vai ser brasileiro nato. Lembre do critério do ius sanguinis também. O menino não nasce no Brasil, ele nasce no estrangeiro. É filho de pai ou mãe brasileira. Se o pai ou a mãe que é brasileiro estiver a serviço do Brasil, o menino será brasileiro nato. O pai ou a mãe que é brasileiro não tiver a serviço do Brasil, mas se registrar o menino na repartição brasileira competente, o menino será brasileiro nato. Ou ainda o menino nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. O pai ou a mãe que é brasileiro não estavam a serviço. O pai ou a mãe que é brasileiro não registraram o menino na repartição brasileira competente. Esse menino, ele pode ser brasileiro nato e agora? Olha que desgraça, pode? Pode, meu filho. Se ele vier residir no Brasil e após a maioridade, ele optar que ele quer ser brasileiro nato. Belezinha? Optar pela nacionalidade brasileira. Tranquilo, meu povo? Hoje eu falo pra você sobre o seguinte. Eu pergunto a você se o brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade brasileira. Olha que desgraça. A prova do bombeiro em 2017 na Bahia falou sobre isso. O brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade brasileira? E agora, pode ou não pode? Como é que funciona essa desgraça? Meu filho, lembre que o brasileiro nato, ele pode perder sim a nacionalidade brasileira. Brasileiro nato, ele pode perder sim a nacionalidade brasileira. Pode, André? Pode. Pode quando? Quando adquirir outra nacionalidade voluntariamente. Lembre que o brasileiro nato, ele perde a nacionalidade brasileira quando adquirir outra nacionalidade voluntariamente. Lembre dessa desgraça. Se for uma imposição, André, perde? Imposição, não. No caso de reconhecimento da nacionalidade originária, perde, André? Também não. Agora, se o brasileiro nato adquire outra nacionalidade voluntariamente, ele perde a brasileira. Imagine só, meu filho, imagine só. Joãozinho foi pra China e se apaixonou por uma chinesa. E aí o governo chinês falou pra Joãozinho, pra casar com a chinesa, pra casar com ela, tem que se naturalizar chinês. O governo chinês trouxe uma imposição pra Joãozinho exercer seus direitos, pra Joãozinho casar com a chinesa. Trouxe uma imposição na tora e perde a nacionalidade brasileira? Não perde. Ele vai ficar com as duas. Quero lembrar a você que o brasileiro nato, ele só perde a nacionalidade brasileira quando adquirir outra voluntariamente. Se Joãozinho for à China, chegar na China e falar, rapaz, é massa ser chinês. É massa ser chinês. Eu quero
me naturalizar chinês. Eu vou adquirir voluntariamente a nacionalidade chinesa. Nesse momento, Joãozinho, brasileiro nato, ele perde a nacionalidade brasileira. É isso que você tem que lembrar. Imagine só a situação. Um alemão casado com a italiana e vieram tomar cachaça no Carnaval de Salvador. O menino nasceu no Carnaval de Salvador, ele é o quê, André? Olha que coisa bonita. O menino nasceu no Carnaval de Salvador, ele é o quê? Ele é brasileiro nato, ele é baiano, inclusive. Agora, ele pode ser italiano também? Pode. Ele pode ser alemão também? Pode. Ele vai perder a brasileira por causa disso? Não. Ele pode ser brasileiro nato, italiano nato, alemão nato. E ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Reconhecimento da nacionalidade originária. Eu lembro a você que o brasileiro nato só perde a nacionalidade brasileira quando adquire outra nacionalidade voluntariamente. É isso que você tem que gravar, meu filho. É isso que você tem que lembrar. André, e o naturalizado? Outro ponto interessante. O brasileiro naturalizado, ele perde a nacionalidade brasileira quando? E aqui eu tenho dois casos que você tem que lembrar. Quando? Quando adquirir outra nacionalidade voluntariamente ou quando praticar atividade nociva ao interesse nacional. No caso do naturalizado, existem duas hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. No caso do nato, apenas uma. No caso do naturalizado, existem duas hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. Quando, André? Quando adquirir outra voluntariamente por naturalizado ou se ele praticar atividade nociva ao interesse nacional. Naturalizado, existem duas hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. Do nato, só uma. Por isso, cuidado para não confundir essa desgraça. Muito cuidado para não confundir essa desgraça. Belezinha, meu povo? Tem coisa ainda para falar. Próxima pergunta para você. Símbolos nacionais. Quais são os símbolos nacionais? Artigo 13 da Constituição Federal. Esse memorex é até bonito. Você vai lembrar, ó, bandeira, hino, armas e selo. Símbolos nacionais. Bandeira, hino, armas e selo. Você decora? Bahias, papai. Bandeira, hino, armas e selo. Símbolos nacionais. Tem coisa interessante ainda? Tem, meu filho, tem. Lembre que os estados, os municípios e o Distrito Federal poderão ter símbolos próprios. Estados, municípios e o Distrito Federal poderão ter símbolos próprios. Então lembre de símbolos nacionais, que essa desgraça pode estar na sua prova também. Meu povo, nesse momento, eu finalizo o tópico nacionalidade e vou entrar no tópico direitos políticos. Alguns pontos de nacionalidade que você não pode esquecer. Lembre quem é um brasileiro nato, quem é um naturalizado. Que o naturalizado é o estrangeiro que resolveu adquirir a nacionalidade brasileira. Lembre dos casos de brasileiro nato. Lembre dos casos de brasileiro naturalizado. Para adquirir a nacionalidade brasileira, precisa de quê? Você vai lembrar, os originários de país de língua portuguesa, 1 ano de residência ininterrupta, mais idoneidade moral. Os estrangeiros em geral, mais de 15 anos, sem condenação e requerimento. Lembre dos naturalizados, lembre do brasileiro nato, mas também é importante lembrar do naturalizado. Cuidado para não confundir essa desgraça. Outro ponto de nacionalidade são os cargos privativos de brasileiro nato. A gente comentou sobre isso na revisão passada. Tô batendo nessa tecla só pra gente relembrar e andar o assunto. Lembre dos cargos privativos de brasileiro nato, do mp3.com, do cargo de ministro do STF, todos os ministros, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. Lembre dessa desgraça. Lembre que o cargo de ministro da Defesa é privativo de brasileiro nato. E aí tem uma coisa interessante. Lembre que o ministro da Defesa é o único ministro de Estado que é cargo privativo de brasileiro nato. Olha que coisa bonita. O cargo de ministro da Defesa, o ministro da Defesa, ele é o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato. Ah, André, e o ministro da Justiça? Não precisa ser brasileiro nato. Mas o ministro da Defesa é o único ministro de Estado que tem que ser brasileiro nato. É isso que você tem que lembrar. É isso que tem que levar para sua prova. Belezinha, meu povo? Tranquilinho, tranquilinho? Vamos embora, que ainda tem coisa interessante para falar. Quero falar com você agora sobre direitos políticos. O que tem de interessante nos direitos políticos? O que tem de importante nos direitos políticos? Muita coisa, meu filho. Muita coisa importante nos direitos políticos. A desgraça da sua prova vai perguntar assim: o voto é obrigatório para quem? O voto é facultativo para quem? O voto é proibido para quem? Olha que coisa bonita, papai. Lembre, voto obrigatório para quem? Maior de 18, menor de 70.
Voto obrigatório, maior de 18, menor de 70. Voto facultativo, maior de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. Olha que coisa bonita. Voto facultativo, maior de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. Nesse momento eu lembro a você que o analfabeto ele é inelegível. André, que desgraça. É inelegível. Lembre que o analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. O analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. Ele tem capacidade eleitoral ativa e não passiva. Analfabeto ele tem capacidade eleitoral ativa e não passiva. Ele pode votar, mas não pode ser votado. É essa desgraça que você tem que lembrar. Belezinha, meu povo? Tem mais coisas importantes para falar. O voto é proibido para quem? Ah, papai, lembre, o voto é proibido para quem? Estrangeiros, conscritos e menor de 16. Olha que coisa bonita. O voto é proibido para quem? Estrangeiros, conscritos e menor de 16. Estrangeiros em regra. Por que em regra? Porque eu tenho um português equiparado. Lembre do português equiparado também. Então, em regra, na sua prova você só vai falar da regra. Na sua prova falar bem assim, ó. O voto é proibido para os estrangeiros. Você vai marcar. Massa. Agora, o português equiparado, ele poderá ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado? Aí, beleza. Você só vai marcar o português equiparado se a sua prova falar do português equiparado. Se a sua prova não falar do português equiparado, você vai lembrar que o voto é proibido para os estrangeiros. Essa é a regra geral e é esse o ponto que você tem que levar para a sua prova. Voto proibido para os estrangeiros. Voto proibido para os conscritos. Lembre dessa desgraça. André, quem desgraça é o conscrito. Conscrito é um indivíduo que está no serviço militar obrigatório. É, papai. O conscrito é um indivíduo que está no serviço militar obrigatório. No serviço militar obrigatório, o conscrito não pode nem votar e nem ser votado. André, eu passei no concurso da PM da Bahia. Olha que coisa bonita, graças a Deus, papai. Eu posso votar? Pode, meu filho. Pode. Pode ser votado? Pode também. Você vai ser conscrito na PM da Bahia? Não. Não vai ser conscrito na PM da Bahia. Você não vai estar no serviço militar obrigatório. Mas, André, eu estou no curso de formação. Você pode votar? Pode. Tá no curso de formação? Pode votar? Pode. Pode ser votado? Pode. Só que aí, como você vai ter menos de 10 anos, né, vai acabar sendo afastado do cargo, vai acabar perdendo o cargo. Mas lembre, conscrito, serviço militar obrigatório. É isso que você tem que lembrar. Tranquilinho, meu povo? Continua, meu filho. Quero lembrar a você ainda a diferença de plebiscito para referendo para iniciativa popular. A desgraça da sua prova pode falar do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Primeiro ponto, plebiscito, referendo. Não confunda essa desgraça. Ó, plebiscito, referendo. Plebiscito é uma consulta prévia. Prévia a quem? A população, ao cidadão, né? Plebiscito é uma consulta prévia. Referendo é uma consulta posterior. Olha que coisa bonita, viu, pai? Plebiscito, consulta prévia. Referendo, consulta posterior. Iniciativa popular é pra quê essa desgraça? Iniciativa popular, fazer projeto de lei. É, papai, iniciativa da população para fazer projeto de lei ordinária ou de lei complementar. Aí você me pergunta assim, André, mas quanto por cento do eleitorado nacional? Eu acredito que não vai cair a porcentagem na sua prova da PM Bahia, mas eu vou falar. No mínimo 1% do eleitorado nacional, em pelo menos 5 estados. E em cada estado eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Iniciativa popular serve para quê? Fazer projeto de lei. Fazer projeto de lei, a população se junta para fazer projeto de lei. E tem que ter quantos por cento do eleitorado nacional? No mínimo 1% do eleitorado nacional. Em pelo menos quantos estados? Pelo menos 5 estados. Em cada estado eu tenho que ter pelo menos 0,3% do eleitorado. Lembra do 1503? É, papai, essa desgraça cai, essa desgraça é importante. Por isso, lembre do 1503. Não confunda, pelo amor de Deus, iniciativa popular com ação popular. Isso é importante. O aluno confunde iniciativa popular com ação popular. Ação popular, remédio constitucional. Iniciativa popular, não é um remédio constitucional. Ação popular, qualquer cidadão é parte legítima para impetrar a ação popular.
Na iniciativa popular, eu tenho que ter no mínimo 1% do eleitorado nacional. A ação popular ela serve para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Ação popular é diferente de iniciativa popular. Por isso, meu filho, não confunda essa desgraça. Iniciativa popular, você vai lembrar do 1503. No mínimo, 1% do eleitorado nacional em pelo menos 5 estados. E em cada estado, 0,3% do eleitorado. Mais uma vez, eu acredito que a porcentagem, né, se no mínimo 1%, em pelo menos 5%, em cada estado 0,3%, eu acredito que não vai cair na sua prova da PEN Bahia. Mas, tô falando, vai que cai. E a gente acerta. Belezinha, meu povo? Continuamos. A prova pode perguntar para você sobre o voto. E é coisa interessante, né? Eu quero lembrar a você que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. O voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. André, o que desgraça é cláusula pétrea? São normas que eu não posso abolir, que eu não posso restringir, que eu não posso limitar. Cláusula pétrea, normas que eu não posso abolir, que eu não posso restringir, que eu não posso limitar. E eu lembro a você que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Então, não pode vir uma emenda constitucional para deixar pro voto deixar de ser direto, pro voto deixar de ser secreto, pro voto deixar de ser universal e pro voto deixar de ser periódico. Isso não pode. Não pode. Agora eu lembro, o voto obrigatório, ele não é cláusula pétrea. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Então eu posso ter uma PEC para que o voto deixe de ser obrigatório no Brasil? Pode, meu filho. Pode. Por isso, não confunda essa desgraça. Belezinha, meu povo? Tem mais coisa importante, eu falo pra cacete, eu não paro de falar. É, meu filho, sabe por quê? Porque eu sei que a sua prova vem aí, a sua prova tá chegando e o projeto Grave Essa Desgraça serve pra isso. A ideia do projeto é revisar todo o edital, a gente tentar bater nos pontos mais importantes da sua prova, pra quando você chegar no dia da prova, você pensa assim, caralho, tô bem, vou passar nessa desgraça, e passe nessa desgraça, e passe nessa desgraça. Nem isso que você quer, vale a pena. Você não tá pagando o preço? Não tá sentado nesse exato momento assistindo um caba falar? Que eu falo, eu grito, enfim, né? Eu falo, eu grito e não paro de falar. Mas por quê? Porque é importante. Porque eu já estive no seu lugar e pra mim deu certo. Se pra mim deu certo, vai dar certo pra você também. É só questão de acreditar no seu sonho. Então, às vezes, eu sei que às vezes dá um desânimo, né? Às vezes sai a concorrência e você percebe, pô, tem muita gente estudando. É, meu filho, mas nem todo mundo tá estudando do jeito que deveria estudar. E cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem sua árvore, cada um tem sua pedra para carregar. Então, faça a sua parte. Continue estudando. Eu sei que é muito detalhe para gravar, para lembrar, mas lembre, que passa em concurso público não é o mais inteligente. É o cara que tem estratégia. Quem passa em concurso público não é o camarada mais inteligente, é o cara que tem estratégia. Então monte a sua estratégia e passe nessa desgraça. Passe nessa desgraça. Belezinha, meu povo? Vamos embora? Tem mais coisa importante para falar. Falando um pouquinho sobre condições de elegibilidade. E aí, papai, o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele trata das condições para ser eleito, das condições de elegibilidade. Tem que lembrar do artigo 14, parágrafo 3º? Tem que lembrar do artigo 14, parágrafo 3º. Quando falar na sua prova sobre condições de elegibilidade, condições para ser eleito, você vai lembrar da primeira condição de elegibilidade. Vai lembrar da nacionalidade brasileira. Ah, André, para ser eleito tem que ser brasileiro? Sim. Primeira condição de elegibilidade, nacionalidade brasileira. É, papai. Claro, existem alguns cargos privativos de brasileiro nato. Existem. Mas a primeira condição para ser eleito é nacionalidade brasileira. Segunda condição que você tem que lembrar é o pleno exercício dos direitos políticos. Lembre também do alistamento eleitoral. Lembre do domicílio eleitoral na circunscrição. E aqui eu já paro e já quero explicar uma coisa interessante para você. Eu tô falando aqui sobre condições de elegibilidade. André, o que desgraça é condições de elegibilidade? Condições para ser eleito. Tá lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Primeira condição que eu tô falando, nacionalidade brasileira. Tem que ser brasileiro, né? Primeira condição de elegibilidade. Nacionalidade brasileira. Segunda condição, pleno exercício dos direitos políticos. Terceira,
alistamento eleitoral. Quarta, domicílio eleitoral na circunscrição. E aí, papai, pelo amor de Deus, não confunda domicílio eleitoral com domicílio civil. São coisas diferentes. Não confunda domicílio eleitoral na circunscrição com domicílio civil. São coisas diferentes. Por isso, papai, na sua prova, lembre do domicílio eleitoral na circunscrição. Mas, André, o que desgraça é domicílio eleitoral na circunscrição? Imagine só, eu quero ser candidato em Aracaju, mas digamos que eu morasse em Salvador, mas eu votasse em Aracaju e queria ser candidato em Aracaju. Eu posso ser candidato em Aracaju? Posso. Por quê? Porque eu voto em Aracaju. Porque eu tenho domicílio eleitoral em Aracaju. Domicílio eleitoral é diferente de domicílio civil, pelo amor de Deus. Não confunda domicílio eleitoral com domicílio civil, são coisas diferentes. Uma das condições de elegibilidade é domicílio eleitoral na circunscrição. Mas uma condição de elegibilidade é idade mínima. E aí, papai, a idade mínima parece fácil, mas a IBFC adora esse tema. A IBFC adora o tema da idade mínima. E aí, você tem que lembrar o nosso querido telefone constitucional. É, meu filho. E nosso querido telefone constitucional. Falou em idade mínima na sua prova, você vai lembrar 3530 2118. Falou em idade mínima na sua prova, você lembra? 3530 2118. Lembre, 35 presidente, vice-presidente, senador, 30 anos governador, vice-governador, 21 anos, lembre, 21 anos, deputados, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. E 18 anos, vereador. Quando vier na sua prova, idade mínima, o cara quer ser candidato, né? Condições de elegibilidade. Idade mínima, como é que eu lembro? 35, 30, 21, 18. Nosso querido telefone constitucional. 35, presidente, vice-presidente, senador. 30 anos, governador e vice-governador. 21, deputados, juiz de paz, prefeito, vice-prefeito. 18 anos, lembre, vereador. Belezinha, meu povo. 35, 30, 21, 18. Grava essa desgraça porque cai e vai estar na sua prova agora, dia 19 de janeiro. Então, ó, falei sobre condições de elegibilidade. Falei nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. Falei da idade mínima. Falta uma condição de elegibilidade ainda. Qual é, André? Filiação partidária. Essa é a regra. Tem que estar filiado a partido político para ser candidato. Essa é a regra. Na sua prova veio, filiação partidária é uma condição de elegibilidade? Você fala, sim. Ser filiado a partido político é uma condição para ser eleito? Sim. Essa é a regra, meu filho. É isso que você tem que lembrar. É isso que você tem que botar na cabeça. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção? Tem. Quem é? O militar. É, meu filho. Os militares. Os militares não podem estar filiados a partido político. Os militares na ativa não podem estar filiados a partido político. Quando eu falo para você sobre militar, você vai lembrar do PM, do bombeiro e do camarada das Forças Armadas. O militar não pode estar filiado a partido político. Mas o militar pode se candidatar? Pode. Mas ele vai se candidatar sem estar filiado a partido político. Claro, se eleito no ato da diplomação, quando for para inatividade, ele acaba se filiando. Mas o militar na ativa não pode estar filiado a partido político. Então não confunda essa desgraça. Filiação partidária é uma condição de elegibilidade. Essa é a regra e é isso que você vai marcar na sua prova. Agora, se na sua prova falar dos militares, você lembra, militar não pode estar filiado a partido político. E se na sua prova perguntar mais? Perguntar, porque a IBFC é a desgraça, né? Ela vai querer que você decore o artigo 14, parágrafo 3º. Se a sua prova falar assim, tá, e quais são as condições de elegibilidade? Como é que decora todas as condições de elegibilidade? Você vai lembrar do Memorex? Brasileiro plenamente falido. Olha que coisa bonita. Quando falar na sua prova sobre condições de elegibilidade, você vai lembrar do Memorex? Brasileiro plenamente falido. Condições de elegibilidade, condições para ser eleito. Memorex, brasileiro plenamente falido. Primeira, nacionalidade brasileira. Pleno de quê? De pleno exercício dos direitos políticos. Agora vem pro falido, ó, para lembrar, condições de elegibilidade. Falido, F de filiação partidária.
A L de alistamento eleitoral. O I, FALI, I de idade mínima. E o DO de domicílio eleitoral na circunscrição. Quando falar na sua prova condições de elegibilidade, você vai lembrar do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vai lembrar do artigo 14, parágrafo 3º e vai decorar essa desgraça. E vai acertar essa desgraça. Porque esse é o nosso grande objetivo. Belezinha, meu povo? Seguinte, hoje nossa revisão tá acabando, né? Já são 1h30 e eu quero salvar o vídeo ainda. Eu vou tentar pegar, hoje é o nosso 4º encontro. Então vou pegar todas as revisões e vou tentar jogar no YouTube para ficar disponível para você revisar. O vídeo também vai ficar disponível aqui no Insta por 24 horas. E depois eu vou tentar jogar esse vídeo no YouTube. Por isso que eu tô fazendo as revisões mais ou menos meia hora cada revisão. Então a gente para aqui em condições de elegibilidade. Na próxima semana a gente volta a partir de condições de elegibilidade. Só vou lembrar alguns pontos importantes que eu falei hoje sobre direitos políticos. Lembre, para quem o voto é obrigatório, facultativo para quem, proibido para quem. Obrigatório, maior de 18, menor de 70. Facultativo, maior de 16, menor de 18, maior de 70. E os analfabetos. Lembre que o voto é proibido. Proibido para quem, André? Pelo amor de Deus. Conscritos, estrangeiros e menor de 16. Lembre também, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Lembre que a iniciativa popular é diferente de ação popular. Iniciativa popular é diferente de ação popular. Plebiscito é uma consulta prévia, referendo é uma consulta posterior. Condições de elegibilidade, condições para ser eleito. Quando vier na sua prova, condições de elegibilidade, você vai lembrar, brasileiro plenamente falido. Belezinha, meu povo? Então, nossa revisãozinha, nosso 4º encontro, projeto Grava Essa Desgraça, nós paramos aqui em condições de elegibilidade. Antes de finalizar, eu quero começar algumas coisas para você como concurseiro, amigo, professor, e você que perdeu seu tempo não, parou o seu tempo para assistir um pouquinho da nossa live. O objetivo dela, desde o início, é ajudar você a conseguir um resultado positivo na sua prova de constitucional. Então, meu filho, não desanime. Não é fácil nem pra mim, às vezes, parar minha vida aqui, sentar e gravar, falar, que nem um condenado. Né? Às vezes cansa, às vezes minha rotina é cansativa. Mas algum dia alguém pegou na minha mão e falou, André, é por aqui. Então, meu filho, tô tentando pegar na sua mão, tô falando, ó, é por ali. Dá certo. Só precisa você acreditar e sentar a bunda na cadeira e passar nessa desgraça. Dá certo. Ah, André, eu não quero ser polícia, não é esse o concurso fim que eu quero. Então entre, depois passe em outro, mas entre. É um concurso de cada vez. É um degrau de cada vez. Você quer chegar no céu? Então vai subindo degrau por degrau. Pra mim isso é ter fé. É subir degrau por degrau. Acreditando que lá em cima Deus vai abrir a porta pra você. Então, meu filho, suba degrau por degrau até o seu sucesso. E continue contando comigo. Nosso grupo de dicas tá aí. Nossas lives estão aí. Até a sua aprovação. Belezinha, meu povo? Meu muito obrigado. Semana que vem tem mais. A nossa revisão continua. Um abraço.